Meu nome é Claudete Souza, eu sou professora de português e também responsável pela sala de leitura aqui na Escola de Janira Velho, né? E para esse trabalho, para esse projeto Combinando Palavras, eu trabalhei com os alunos Elisa Lucinda e Alice Ruiz. E assim, eu não impus que eles fizessem esse ou aquele trabalho, eu deixei eles assim bem livres para escolher entre interpretação, produção, ilustração, encenação. E aí quando veio o feedback, né, teve assim uma riqueza, porque eles apresentaram de tudo um pouco, né? Eu tive as ilustrações de haikais da Alice Ruiz, né, que esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos do nono A, do período da tarde, e pelo primeiro C e segundo C da manhã, nós tivemos assim produções de poesias maravilhosas, paráfrases das poesias feitas por elas, né? E é interessante porque entre as duas é assim um misto, uma teia de sentimentos e tudo mais, porque é da criticidade até o amor, sabe? É assim, então isso aguça o sentimento dos alunos e faz com que eles tenham mais e mais vontade de produzir, de expor o que pensa, sabe? Porque elas são guerreiras, amorosas, lutadoras e tudo mais. E isso o que fez? Aguçou os sentimentos neles, que acabou tendo um retorno maravilhoso. Então, para resumir assim de tudo isso, é gratidão mesmo por elas, pelos trabalhos deles e por todos envolvidos nesse projeto, porque é muito importante para a escola, sabe? Porque favorece muito o trabalho do professor, porque valorizar o que o aluno faz, o que o aluno pensa, é primordial para que ele possa ter uma ascensão bacana na vida, né? E é isso. Foi muito bacana trabalhar com eles nesse Combinando Palavras, que eu acho assim maravilhoso esse projeto. Vocês estão de parabéns. Eu escolhi a Elisa Lucinda porque eu acho que ela é uma personagem mais forte, ela é uma mulher mais forte que demonstra esse lado guerreiro da mulher. E eu escolhi os poemas dela para declamar com base na força dela. Quando eu fui fazer a pesquisa, a professora explicou na sala como deveria ser feito. Eu pesquisei os poemas, mas eu fiz mais baseado na personalidade dos poemas dela. Eu vi o que mais tinha, que era mais uma representatividade, e eu fiz um poema baseado na personalidade dela. O meu poema foi baseado na personalidade da Elisa. Não conhecia ainda, eu achei muito legal o trabalho dela, inclusive. Eu acho o projeto muito importante, porque, assim, para desenvolver mesmo a escrita do aluno, para a gente aprender a conhecer novas pessoas, novas personalidades que a gente não conhecia antes, que acabam representando muito bem alguns ideais que a gente luta no dia a dia. Eu escolhi a Elisa Lucinda justamente pela força que ela apresenta. Eu já conheci ela como atriz numa novela que ela participou, mas como poeta, assim, fazendo os poemas delas eu não conhecia. Fui conhecer através desse trabalho, achei muito interessante justamente pela força que ela representa, pela garra que ela tem na luta, e eu acho que eu me identifiquei bastante com ela. Eu acho muito importante porque a gente está sempre centrado em fazer redação, é sempre um foco muito grande, um tipo só de escrita. E ter um diferente escrita, você pode descobrir um talento que você não sabia em poema, em música ou em desenho, que também a professora deixou a gente bem aberta a isso, poder representar de um jeito, numa forma artística que a gente possui. Às vezes a gente não tinha esse conhecimento e através desse projeto a gente pode nos conhecer melhor. A professora trabalhou em sala de aula, né, com todos os alunos, sobre todos os poetas. E eu escolhi a Elisa Lucinda porque ela é uma mulher muito guerreira e eu gosto muito dos ideais dela, eu me identifico muito com ela. Acho esse projeto muito importante porque nos ensina a importância da redação e de todos os gêneros, né, literários, e também nos ensina a evoluir como pessoas e a desenvolver a nossa própria personalidade, nosso próprio ponto de vista. E eu escolhi a Elisa Lucinda porque eu estava observando os poemas dela e eu achei um que chama A Incompreensão da Vida, que falava sobre como ela descrevia os sentimentos dela em relação à morte da mãe dela. E nesse tempo iria fazer 1 ano da morte do meu avô, então eu achei que os poemas dela têm muito isso de garra e sentimentalismo.
E eu parafraseei esse poema com base no que eu estava sentindo na hora, que eu acho que ela tem muito esse poder de passar pra gente que lê o que ela sente, o que ela acredita, o que ela luta. E eu aprendi a escrever mais com emoção, colocar no papel o que eu quero passar para as outras pessoas através do meu ponto de vista. Além de melhorar a escrita, que a gente lê mais, a gente vai escrever melhor. E, igual eu falei, como eu tinha um jeito só de escrever poema, e baseado no que ela escreve, eu posso mudar o meu jeito, colocar mais ideias, apresentar para as pessoas outros pontos de vista e levar para minha vida o que eu escrevo, porque não basta só escrever, eu tenho que vivenciar também. Tocou o sentimento que ela consegue colocar nos seus trabalhos, seja o haikai ou principalmente do seu livro que ela fez. É muito bom, porque é uma coisa diferente hoje em dia na poesia. Inclusive tem um haikai dela que eu me inspirei muito, que foi o Entre uma estrela e o vagalume, o sol se põe, que mostra bastante sentimentos. E foi nisso que eu me foquei para produzir o nosso poema próprio, um pouquinho mais extenso do que os haikais dela, mas a gente conseguiu explorar bem o sentimento, uma coisa que geralmente encontra-se pouco em poesia. Assim. Eu achei bem interessante o jeito que a Alice trabalha. Ela coloca todo o seu sentimento em um poema. E foi isso que eu decidi também fazer, eu me inspirei nela. Porque acho que nossa vida é repleta de sentimentos e cada experiência que a gente tem vem um sentimento diferente. E colocar isso num papel é algo bem divertido até. O jeito que ela trabalha, o jeito que ela consegue manusear um texto e passar uma mensagem que pode ser gigante em apenas 3 linhas, que seria o haikai dela. Sobre Alice Ruiz, eu acho que ela assim, é uma ótima poeta por estar representando assim, a garra dela, só que em palavras delicadas, que ela coloca nas coisas dela, nos haikais dela. E essa garra que ela transmite, muitas vezes nos poemas, nas coisas, a gente acaba deixando de lado. Hoje em dia, a gente não liga mais pro nosso lado sentimental. E ela consegue mostrar a nossa realidade em palavras, em poemas, em palavras que deixam a gente, devolve pra gente esse lado sentimental nosso. Então eu acho que isso é muito importante, isso foi o que mais me chamou a atenção nos trabalhos dela. O projeto, eu acho que ajudou a gente a voltar, assim, é o que eu falei em relação a ela dar pra gente esse lado sentimental com palavras que refletem sobre a nossa realidade. Esse projeto ajudou a gente a pensar nisso um pouco, porque às vezes acaba passando por despercebido. Então isso foi o que mais me impactou.